Começando mais um Comentando no QG do Dólar. Hoje é dia de falarmos de quadrinho nacional. Yeah! Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo, mostrando toda a sua valentia em vir falar de fazer um podcast sozinho numa varanda de casa à noite. Mas hoje eu vou falar de um quadrinho que, pelo brincadeira lá no começo, acho que já descobriram, e o título também tá bem claro. Hoje eu vou falar do quadrinho nacional Valente, da autoria de Vitor Cafag. Se você não conhece quem é o Vitor, além de Valente, ele também fez uma trilogia da Turma da Mônica com a irmã dele, a Lu, a Lu Cafag. Eles fizeram Turma da Mônica Laços, Lições e Lembranças e Lições. Ou Lições e Lembranças. Pode dizer que eu tenho invertido. Mas Valente é a obra principal do Vitor, é a primeira, e aquele ficou mais conhecido. O primeiro encadernado foi lançado pela Panini em 2013, e até o momento a série conta com 5 volumes, sendo que ela se encerra no 6º. Além disso, ela também conta com um jogo de board game que saiu ano passado, foi financiado pelo Catarse, e é um jogo bem legal que em algumas lojas você encontra. Tá, mas assim, vamos lá. Primeiro de tudo, do que se trata Valente, Valente é a história do personagem de mesmo nome, um cachorrinho super simpático, que a gente vai acompanhando a vida dele desde o primeiro amor dele, que é a dama, até o momento que ele vai se apaixonar pela garota certa, Ou como diz a irmã dele, como diz a Lu, no prefácio do primeiro volume, Valente nada mais é do que a história do garoto certo, que você vai encontrar, do garoto que vai encontrar a garota certa em algum momento. Ou do garoto certo, que nunca vai encontrar a garota certa, porque ele não presta atenção, coloca ela num pedestal. Então, assim, basicamente é uma história de um cachorrinho em busca do amor. Vamos colocar dessa forma. E isso é muito legal, tá? Já vou começar por aqui puxando meu saco. Puxando o saco aí da série, porque ela é muito boa. É uma série que ela é formato tirinhas, então o próprio formato do encadernado ele é bem bonitinho, porque ele é bem em formato tirinha. E são histórias que você vai conhecendo o personagem em si, você vai conhecendo os amigos dele, o Abu, o Esopo, esqueci o nome dos personagens, peraí. O Abu, o Esopo, o Kaique, e os outros amigos de RPG, E você vai conhecendo as meninas que ele vai gostando, que é a Dama, a Princesa, a Luna, até ele chegar naquela que é, entendeu? E é uma coisa que desde já eu já quero falar. O roteiro é muito bonito, ele é extremamente redondo, ele é extremamente gostoso de você acompanhar, porque você, em algum momento, você já passou pelos dilemas do Valente na vida. Se você não passou, você vai passar. Que é o dilema de às vezes gostar de uma menina e achar que ela não gosta de você, achar que é um amor platônico e quando vai ver um amor correspondido. É você gostar da menina, a menina te dá um fora e quando você menos esperar, você tá com outra e aquela menina te deu um fora, ela do nada se tocar e gosta de você. É você dar a volta no mundo, às vezes é a mais popular e quando vê ela, entendeu? A menina que você quer naquele momento. E aí, quando você vê a sua vida, você acha que sua vida não vai pra frente. No momento X, você encontra aquela menina que é a da sua vida. Então, é bem engraçado, porque a gente para pra pensar que é a história de várias pessoas que acontecem ao mesmo tempo. Então, ao longo, das páginas, eles são bastante, se eu somar tá quase 300, 400 em média. Você vai começando a entender cada vez mais aquele universo do personagem, você vai começando a entender os amores, você vai começando a entender os dilemas, vai começando a perceber que ele é um personagem extremamente lerdo, mas você vai entendendo que ele é muito humano. Ele não é um personagem que tá ali e você fala, putz, eu não consigo me identificar. Há a identificação com a persona Valente, ou com a persona Dama, ou com a persona Princesa, ou com a persona Bull, ou com a persona Amigos do RPG do Valente, ou com a persona, sei lá, mais pra frente a Luna, ou até mesmo com a persona Cindy, que é a última a aparecer na história, assim, ou até mesmo com a irmã do Valente, que é um amor de pessoa, a irmãzinha do Valente é muito divertida. Então, assim, você tem essa identificação em algum momento, porque você consegue perceber certas nuances que em algum momento da sua vida você já teve, entendeu? Então ela é uma história que ela consegue te dar naqueles momentos de, você olhar e falar, mano, isso é muito surreal. Mas ao mesmo tempo que você fala é muito surreal, você fala, velho, isso é muito incrível. Você se diverte, porque você vê que são coisas que você fala, mano, quem nunca passou pelos... Você tá, malzão no sentimento, e às vezes os amigos que, mudaram pra cacete, que ele te dá dica de não fazer, sendo que foi exatamente o que eles fizeram, entendeu? Quem nunca passou, às vezes, pelo sentimento de ter um amor platônico, acabar gostando de uma pessoa e acha que não vai dar em nada, e quando você realmente desencanta a pessoa resolve voltar, entendeu? Então são pequenas coisas, pequenas nuances que realmente acontecem no dia a dia e a obra traz.
Entendeu? E sem contar que eu amo a maestria que o Vitor tem pra escrever, né? Porque a narrativa também ela é muito boa. Porque você acompanha um Valente que ele tá no fim do ensino médio, você vê ele terminando o ensino médio, ele ingressando na faculdade, e você vai vendo o amadurecimento da pessoa até um ponto onde o Vitor ele sutilmente vai encaixando a pessoa que é a pessoa pro Valente, entendeu? Porque ele encaixa de uma maneira que você não vai notando. Em primeiro momento ele encaixa de uma forma sem citar nomes, etc. E quando ele vai citando nomes, ele vai amarrando tudo tão bem que você vai ficando curioso. E assim, eu não vou dar spoiler, porque eu quero que você leia. Mas, tanto no jogo de board game como no quadrinho, ele sabe te encaixar aquela pessoa. E eu digo isso porque eu fui reler antes de eu gravar esse comentando. E uma coisa muito engraçada é que os volumes 4 e 5 eles são extremamente interessantes pela construção que ele te dá de momentos. E o quinto especialmente porque ele já começa dando... O quarto é muito bom, né? Eu ia falar do quinto, mas eu vou falar do quarto. O quarto é muito bom porque no momento que você acha que vai acabar, ele te dá uma surpresa. É uma surpresa que é maravilhosa, é linda. Se você me segue no Insta, provavelmente quando esse podcast saiu, já estará lá um mini resumo sobre esse quarto volume e essa foto, nesse momento que eu acho muito do cacete, vai estar lá. Se você não me segue, corre no meu Insta ou corre no Insta do Dollars, porque vai estar lá essa foto. Eu provavelmente vou deixar, né, o link para essa foto aqui embaixo, né, a foto mini review, né, dos volumes. Mas, cara, essa cena do final, ela é uma quebra tão grande, assim, de expectativa. Porque você acha que tipo, vai terminar o bagulho super na bosta. E você vê que ele consegue dar um cliffhanger ali bem legal de mudança. E o quinto, cara, o quinto volume. O que eu vou falar pra vocês do quinto volume sem entregar um spoiler, sem falar pra vocês? Mano, é a melhor coisa. Você vai terminar o quinto volume subindo pelas paredes. Eu lembro que eu abordei o Levi e falei, Levi, e o sexto volume, Levi? Eu falei antes de ler o quinto, depois que eu li o quinto, eu tava gritando em casa, urrando que eu queria ler logo esse sexto volume, porque é muito incrível como ele faz uma construção tão perfeita para que você fique curioso, e ele faz uma construção tão perfeita para amarrar um personagem, a pessoa certa por Valente, no ponto exato. Entendeu? Ele não cria uma pessoa do nada e põe. Ele já estava incluindo sutilmente a pessoa, mas no quinto volume é tão orgânico que ele faz você começar a gostar da personagem, você achar a personagem um amor de pessoa, que você quer que chegue logo o volume que os dois vão se encontrar, um momento que os dois vão realmente eles se cruzar e você vê essa química acontecendo, entendeu? Porque é muito engraçado que eles têm algumas semelhanças, eles são extremamente... E os desencontros da vida, eles são extremamente parecidos, era isso que eu ia falar. E os desencontros da vida geram esse não encontro até então. E isso é muito legal. Isso é muito bem trabalhado. O próprio jogo de board game, ele trabalha muito bem essa questão de que, assim, você tem duas pessoas, né, no jogo, explicando bem rapidamente, você vai montando tirinhas, né, você vai montando as tirinhas, e você tem duas opções, ou a princesa ou a dama, que são os dois primeiros amores da vida do Valente. Se no número determinado de tirinhas você, que é regra estipulada pelo número de jogadores, você não conseguir decidir qual das duas você vai ficar, você tem que ler uma carta que é a carta do coração partido. E nessa carta ele também te entrega um plot bem legal, entendeu? Então é algo que realmente agrega muito. Mas assim, é uma série que ela realmente agrega muito e pra mim ela me faz pensar muito também, né? Quando o assunto é amor, quando o assunto é sentimentos e acima de tudo quando essa questão de nós termos pressa pra arrumar alguém. Porque é muito engraçado você perceber que o Valente é um personagem que ele ama, né? E ele tem pressa. Assim como muitas pessoas têm pressa no dia a dia, se sentem cobradas pra ter alguém, às vezes tá com uma pessoa extremamente tóxica, às vezes tá com uma pessoa que gosta, mas tipo assim, fica, pô, será que vai, será que não vai? Às vezes quer se pressionar, dar passos. E gente, não é assim, entendeu? Às vezes a gente é uma pessoa que é um valente. Às vezes nós somos princesas, às vezes nós somos dama, às vezes nós somos Luna, às vezes nós somos, não vou falar nome, às vezes nós somos Bu. Então, cada um de nós estamos em algum ponto ali dessa história que você consegue se enxergar. Né? Uma pessoa que vai dar um conselho, uma pessoa que tá no desespero do amor, uma pessoa que percebe as merdas que faz na vida e tenta se corrigir. Então, eu diria que Valente é mais do que uma história sobre um cachorrinho que se apaixona, etc. É uma história sobre realmente você encontrar alguém, né? E alguém que realmente vai te fazer bem, alguém que realmente não vai ser aquela pessoa que você tá correndo. Você realmente quer ficar com aquela pessoa que quer fazer dar certo, só que a pessoa foge de você, ou a pessoa, ela
inventa mil e uma coisas. Então, são pontos, e isso é muito bacana. É uma história que ela é muito bem amarrada. Até recomendo, se vocês conseguirem encontrar a história pra comprar, comprem. Porque é muito rico o enredo. É muito rico, é muito gostoso, é muito divertido. Os prefácios, né, e posteriormente pós-fácios que a irmã do Victor escreve são maravilhosos. E muitos deles te dão uma noção de pensamento do que você tem que entender melhor sobre aquele volume. Porque às vezes você vai ler a tirinha do volume e você vai se divertir muito, mas às vezes você vai falar, poxa, a minha mensagem, porque tem uma mensagem, e a mensagem ela é tão bacana, ela é tão bonita, que ela agrega e merece sim ser ouvida, tá? Então assim, se você conseguir comprar, compre. Eu tinha 2 volumes, um já dei de presente. E provavelmente, pra pessoa que eu dei de presente, eu já mandei esse podcast pra ela ouvir. Então, assim, é um negócio que, assim, se você conseguir comprar, compre. Se tiver um coleguinha pra te emprestar, peça emprestado. Porque é um quadrinho que são 5 volumes, mas quando você terminar o quinto, você vai falar. E se você ler também, né? Você ler os volumes e você também ler os pré e pós-fácil. Lê. Você vai começar a analisar certas coisas dentro do volume, depois retomando. Que você vai falar, mano, faz todo sentido do mundo. É muito absurdo, mas isso realmente é isso. É tipo, é quando você se sente covarde que você vai ter que achar uma valentia pra fazer algo. E isso é muito bem abordado, isso é muito bem trabalhado, isso é muito divertido. Porque eu acho que a palavra-chave em Valente não é só a qualidade que é boa. A maior prova que não é uma qualidade qualquer é que é um material que também foi para os Estados Unidos, já está sendo publicado. É um material que fez o Victor também ser ainda mais conhecido dentro do cenário. Então é um negócio que mostra muito, né? Que o cara, ele manja do que ele tá fazendo, ele não tá fazendo de qualquer jeito. Então é uma história que, assim, o 6º volume tá previsto para sair esse ano. Originalmente ele tava previsto para sair ano passado, mas por N fatores ele acabou para ficar para esse ano. É uma obra que, sim, eu pretendo comprar inteira. Eu já tenho 5, quando sair o 6º, abriu pré-venda do 6º eu já tô pedindo. E é uma obra que eu tô muito ansioso pra ler o final. Então eu achei que é muito legal vir trazer essa obra, porque é uma obra que eu tô amando. Tipo, eu tô num relacionamento muito sério de amor com essa obra, porque ela é maravilhosa, ela merece sim ser conferida por todo mundo que gosta de um bom quadrinho. Ela é muito rápida de ler, né? Então assim, é algo que agrega muito, e eu garanto que vocês não vão se arrepender de ler uma obra dessa inteira. Até porque você vai se identificar em algum momento com alguém, como eu já disse lá atrás, tá? E fora as indicações, bem bacana, né? Mas assim, se você já leu Valente, eu não vou me estender muito nesse papo, senão eu vou ficar aqui 2 horas, 20 minutos, 30, 1 hora falando com vocês. Mas assim, se você já leu Valente, deixe seu comentário aqui embaixo, o que você achou da série, o que você espera, né, pro último volume. Se porventura você ainda não leu e tem curiosidade, deixe o comentário também, vamos abrir um debate um pouco pra vocês conhecerem. Se vocês quiserem também que eu fale mais sobre Valente, não que não seja, mesmo que não seja aqui no Dólar, seja no Insta, ou até mesmo lá no Casa, porque o Casa terá resenha em breve da série também. Comenta aqui embaixo, e vamos abrir um debate. Né? Se você falar, Paulo, eu não quero comentar, eu quero mandar um e-mail, contato@dollarcast.com.br. Paulo, eu quero conversar através do Twitter, do Facebook, do Instagram. Vai lá, @dollarcast, os links estão aqui embaixo, assim como o e-mail. Vem aí, vamos abrir um debate, indica pro seu coleguinha. Às vezes você não conhecia Valente, mas seu coleguinha conhecia, indica pra ele falar, tem um podcast de um gordo lá falando de Valente. Tá? Então indica aí pro seu coleguinha, venha conosco acompanhar aí. Gente, e por hora é isso. Tá? Muito amor no coração de vocês. Posteriormente eu vou voltar pra conversar um pouco mais, não somente sobre Valente, sobre essa questão também de sentimentos, etc. Ó, spoiler. Mas, gente, por hora é isso. Um abraço e fomos!